Bom, boa tarde, meu nome é Marcela, sou professora de matemática há algum tempo, já em Goiânia, atuando no ensino fundamental 2, médio, superior, pós-graduação, várias áreas aí, ensinando matemática. Bom, para essa nossa microaula de hoje, eu vou falar sobre a congruência de triângulos. E para poder falar dessa congruência, busquei no dicionário alguns sinônimos da palavra congruente. De acordo com o dicionário Príbero, congruente está relacionado a proporção, proporcional ou proporcionalidade, conveniente ou o que possui a mesma medida. Em matemática, o conceito que a gente mais utiliza para a palavra congruente é que possui a mesma medida. Então, quando eu quero me referir que dois elementos, dois segmentos possuem a mesma medida, eu digo que eles são congruentes. Bom, e para isso, hoje a gente vai trabalhar especificamente com a congruência nos triângulos, ok? Para isso, eu vou colocar aqui uma definição do que é essa congruência e a gente vai analisar essa congruência no caso dos triângulos. A congruência de triângulos ela vai ser base para a demonstração de algumas relações nos quadriláteros. Então, o estudo da congruência de triângulos, a prova dessa congruência lá nos quadriláteros nos faz chegar a relações dos quadriláteros que são muito importantes para a gente, tá ok? Bom, então, na definição aqui, nós temos o seguinte: dois triângulos são congruentes quando os lados e os ângulos de um deles são respectivamente congruentes aos lados e aos ângulos do outro. Bom, então nós dizemos que dois triângulos são congruentes quando os lados e os ângulos de um deles, respectivamente, são congruentes aos lados e os ângulos do outro triângulo. Bom, a gente pode pensar aqui no seguinte: imagine que eu tenho aqui um triângulo ABC e eu tenho aqui um triângulo PQR. Bom, eu vou dar medidas diferentes para os lados desses triângulos aqui. Então, eu vou dizer que o vértice A tem esse ângulo vermelho, vértice B também possui um ângulo de mesma medida. Que o vértice B tem um ângulo azul, isso aqui a gente pode dar qualquer valor medida, tá? E o ângulo Q também tem a mesma medida do ângulo B. E que o ângulo C, por recorrência da soma dos ângulos internos de um triângulo, também vai ter a mesma medida do ângulo R. Bom, e além do mais, nesses dois triângulos aqui, o lado AB, como ele é correspondente ao lado PQ, eles possuem a mesma medida por construção. O lado AC, mesma medida que o lado PR, e o lado BC, mesma medida que o lado QR. Bom, se a gente observar nessas duas figuras aqui, os dois triângulos, eles possuem ângulos e lados congruentes. O ângulo A, mesma medida do ângulo P, o ângulo B, mesma medida do ângulo Q, e o ângulo C, mesma medida do ângulo R. Além do mais, o lado AB, que é correspondente ao lado PQ, ele também tem a mesma medida, eles também são congruentes. Do mesmo jeito que o lado AC tem a mesma medida que o lado PR, são correspondentes e congruentes, e o lado
lado BC correspondente ao lado QR, e eles também possuem a mesma medida. Então, se a gente observar, os 6 elementos dos dois triângulos aqui, os 3 lados e os 3 ângulos correspondentes, são congruentes. Então, a gente poderia afirmar que esses dois triângulos aqui são congruentes. O triângulo ABC é congruente ao triângulo PQR. Bom, porém, não é necessário que a gente tenha todos esses 6 elementos para que a gente consiga justificar, afirmar a congruência entre os dois triângulos. Foi provado que a cada 3 elementos que a gente tiver dos dois, 3 elementos correspondentes, a gente consegue mostrar que eles são congruentes, sem a necessidade de verificar todos os 3 ângulos e os 3 lados, tá ok? Bom, isso chama-se casos de congruência. Os casos de congruência, eles vêm para a gente poder ganhar tempo, não ter a necessidade de ter todas as informações para poder afirmar se que os triângulos são congruentes ou não. Então, vamos ver aqui quais são esses casos de congruência. Bom, o primeiro caso de congruência, ele é chamado de lado, lado, lado. O que significa? Se a gente conhece os 3 lados dos dois triângulos, e esses 3 lados de forma correspondentes, eles são congruentes, então eu posso afirmar com certeza que os dois triângulos são congruentes, mesmo sem ter a necessidade da medida dos ângulos, tá? Então, imagina que eu tenho aqui um triângulo ABC, tenho aqui um triângulo A', B' e C'. Bom, se eu sei que o lado AB tem a mesma medida que o A'B', se eu sei que o AC tem a mesma medida que o A'C', e sei que o lado BC tem a mesma medida que B', C', mesmo que eu não conheça os ângulos, eu posso afirmar que esses dois triângulos, eles são congruentes. E eles são congruentes pelo caso lado, lado, lado. Bom, o que me garante que esses dois triângulos vão ser congruentes se eu conheço somente os lados? Bom, existe uma propriedade dos triângulos que diz o seguinte: num triângulo, o menor lado se opõe ao menor ângulo. Então, significa que lados de mesmo comprimento, eles vão se opor a ângulos de mesmo comprimento. Então, consequentemente, se os lados possuem as mesmas medidas, os ângulos opostos aqui a esses lados, eles também têm que ter a mesma medida. Então, mesmo que eu não tenha a medida dos ângulos aqui, eu posso afirmar com certeza que o ângulo C tem a mesma medida que o ângulo C', que o ângulo B tem a mesma medida que o ângulo B' e que o ângulo A tem a mesma medida que o ângulo A', mesmo que eu não conhecesse a medida dos ângulos. Então, conhecendo-se apenas os lados dos triângulos, pelo caso lado, 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 eu posso garantir que os dois triângulos são congruentes. Bom, segundo caso de congruência. O segundo caso é o caso lado, ângulo, lado. Se eu tenho aqui um triângulo ABC, tenho aqui um triângulo PQR, e desses triângulos aqui, eu sei a medida desse lado, que o lado AB tem a mesma medida que o lado PQ, que o ângulo B é um ângulo conhecido e ele tem a mesma medida do ângulo Q, e o lado BC tem a mesma medida que o lado QR. Bom, se a gente observar, eu tenho um lado, um ângulo e outro lado. O ângulo está formado entre os dois lados. Nesses dois triângulos, eles são congruentes. Como que eu posso afirmar isso? Mesma propriedade anterior. Num triângulo, o menor lado se opõe ao menor ângulo, então esse lado aqui, como ele se opõe a esse ângulo B,
esse lado aqui se opõe a um ângulo de mesma medida, como tem a mesma abertura e os outros lados são congruentes, o terceiro também tem que ser. E aí, por consequência, né, esse ângulo aqui está de frente a esse lado, que é congruente a esse, então esse ângulo tem que ter a mesma medida que esse, e assim sucessivamente. Então, o caso lado, ângulo, lado, ele também garante a congruência de dois triângulos, desde que eu conheça um lado, um ângulo e o outro lado, o ângulo formado entre esses dois lados, ok? Bom, terceiro caso. Terceiro caso é o caso ângulo, lado, ângulo. Tem aqui dois triângulos, novamente, ABC, a linha, B', C'. Eu tenho a medida desse ângulo, congruente ao A'. Eu sei que o lado AC tem o mesmo tamanho do lado A', C'. E ainda sei que o ângulo C tem a mesma medida que o ângulo C'. Observa que eu tenho ângulo, lado, ângulo. O lado está compreendido entre os dois ângulos, tá? Isso daqui também é suficiente para eu poder afirmar que os dois triângulos são congruentes. Bom, como assim, professora? Bom, se no triângulo eu tenho dois lados, eu consigo determinar o terceiro pela soma dos ângulos internos, né? Então, significa que se esse ângulo aqui é verde, esse aqui, consequentemente, é verde. E os lados aqui, eles vão ter as mesmas medidas. Já que eu tenho a medida de um, né, os outros correspondentes, eles também terão que ter as mesmas medidas. Então, significa que se eu tenho somente lado, um ângulo, lado e ângulo, o lado formado entre os dois ângulos, também eu tenho convicção de que os dois triângulos são triângulos congruentes. Então, mais uma vez, com apenas 3 elementos, eu consigo provar a congruência dos dois triângulos, sem a necessidade de conhecer todos os lados, tá? Todos os lados, todos os ângulos. Bom, quarto caso. Quarto caso é o caso lado, ângulo e ângulo oposto. Bom, esse caso lado, ângulo e ângulo oposto, imagina que eu tenho aqui o triângulo ABC, tenho aqui um triângulo A', B', C'. E desses triângulos aqui, eu tenho a medida desse lado, congruente a esse, tenho esse ângulo e eu tenho o ângulo oposto ao lado que foi dado. Ó, lado, ângulo e ângulo oposto ao lado que foi dado. Lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. E aqui a mesma coisa. Eu conheço esses 3 elementos e posso garantir que eles são congruentes. Mesma situação do exercício anterior. Se eu tenho 2 ângulos, eu consigo determinar a medida do terceiro. Então, esse aqui também vai ter a mesma medida. Por construção, então, os outros lados eles vão ter que ter a mesma medida, né? Se eu já tenho o comprimento de um, para poder fechar o triângulo, os outros lados também vão ter que ser congruentes. Então, mais uma vez, conhecendo-se apenas 3 elementos desses triângulos, eu consigo garantir que os 2 triângulos são congruentes. Existe mais um caso de congruência, que é o caso ângulo reto, lado, lado. Esse caso, ele é um dos menos mencionados, mas mesmo assim, ele é um caso de relevância. Ângulo reto, lado, lado. Nesse caso, ele está se referindo a triângulos retângulos, né? Imagina que eu tenho aqui um triângulo retângulo, triângulo A, B, C, e de cá eu tenho outro triângulo retângulo, P, Q, R. E ainda conheço esse lado
e esse lado aqui. Esse lado e esse lado aqui. Bom, esse caso de congruência aqui, como eu disse, só vale para triângulos retângulos. Se eu tenho um ângulo reto e dois lados correspondentes, os dois triângulos também são congruentes. Bom, de que forma? Bom, se esse lado aqui está de frente a esse ângulo e eles são de mesma medida, então os ângulos vão ser iguais e a gente consegue determinar o terceiro ângulo também. Então, esses são os nossos 5 casos de congruências de triângulo. Bom, o que eu faço com esses casos? Como que eu posso aplicar esses casos? Vamos pegar um exemplo aqui para a gente poder aplicar e conseguir, então, determinar o que for pedido no exercício. Nesse exemplo aqui, eu tenho que o lado AB é paralelo ao lado DE. E eu tenho aqui uma figura então aqui é A, B, C, D e E. Aqui vale 2x menos 6. Aqui vale 26, 35, 3b mais 5. E eu quero determinar aqui os valores de b e de x nesse triângulo. Bom, se eu tenho dois lados paralelos, vamos pensar aqui no seguinte: esse ângulo aqui e esse, eles têm a mesma medida por eles serem opostos pelo vértice. Se eu tenho paralelas cortadas por uma transversal, esse ângulo aqui e esse, eles são ângulos alternos internos, então eles têm a mesma medida. Do mesmo jeito, pelo mesmo motivo, esse aqui tem a mesma medida que esse. Eu tenho a medida de 3 lados aqui. E além disso, ele fala no enunciado seguinte: eles são paralelos e congruentes. AB tem a mesma medida que DE. Então, se esse segmento tem a mesma medida que esse, pelo caso ângulo, lado, ângulo, eu posso garantir que os dois triângulos são congruentes. E se eles são congruentes, eu consigo determinar os lados, né? Os valores de B e X que são pedidos no exercício. Então, aqui, 3B mais 5 tem que ser igual a 35. Isolando o valor de B, 3B igual a 35 passa negativo, dá 30, o que significa que meu B é igual a 10. Bom, do mesmo jeito, esse 2x mais 6, ele é correspondente ao 26, né? Porque eles são de frente para ângulos de mesma medida. Então, 2x menos 6 igual a 26. Isolando o valor aqui, esse 6 negativo passa positivo, 26 mais 6, 32, o que significa que x é igual a metade de 32. Metade de 32, 16. Então, observa que nós conseguimos determinar a medida de lados, medida de segmentos aqui nos nossos triângulos, graças à congruência. A gente conseguiu provar que os dois triângulos eram congruentes, tá ok? Então, o enunciado me disse que os lados eram paralelos e congruentes, tá? E aí, com base nisso, a gente foi provando, então, que os outros ângulos tinham a mesma medida, né? Só com os ângulos a gente não tem caso de congruência, mas para o caso ângulo, lado, ângulo, nós temos um caso de congruência. Então, se os triângulos são congruentes, então os lados correspondentes possuem a mesma medida, ok? Então, esse é um exemplo, né, de N outros exemplos que a gente pode usar a congruência de triângulos para poder resolver problemas, ok? Obrigada!